Boa noite, galera, tudo bem? Chegamos para mais um Caco Convida, uma edição muito especial, com pessoas especiais. Esse programa vai dar o que falar, hein, galera? Estou recebendo hoje, novamente, psicoterapeuta Miriam Zepp, ela já é da casa, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. É isso aí, estou recebendo também a Luana Leão, ela é bacharel em Direito, está se preparando para ingressar na carreira de fato, né? Isso aí. E tem muita coisa legal para contar para a gente também. Temos a Esther, que já tá no ramo, já atua e também veio aí contar um pouquinho da história, né? Isso. O foco de hoje do nosso programa, meninas, como a gente tem conversado há dias, a gente chegou a essa conclusão que é uma pauta interessantíssima para muitas pessoas poderem entender um pouco mais do processo de uma transição de carreira, né? Como nós todos, eu não, mas vocês sim, minha esposa também, a gente conversou antes, todos vocês dessa mesa aqui passaram por essa transição, passaram por esse desafio, porque queira ou não queira, é um desafio na vida também. É uma experiência que você não sabe o que tu vai ter lá na frente. É uma estrada que você anda que tu não sabe o que tem lá na frente. E essa transição de carreira, ela deve fluir muitos sentimentos. Doutora, você que é dessa área, como a pessoa durante uma transição de carreira, como que ela lida com o medo, com a insegurança, com toda essa instabilidade, talvez emocional, para fazer de fato a transição? Então, com essa pergunta, a gente parte do princípio que a pessoa já decidiu mudar, que ela já está nessa linha de transição. Certo. Então, assim, nesse momento, eu passei, as meninas passaram, surgem muitas dúvidas, muitos medos, muita insegurança. Mas eu sempre digo, ficar no lugar que tá, se não tá legal, se a pessoa decidiu sair é porque ali não tá bem. Então, ela precisa se movimentar, precisa ir para uma outra situação. Como lidar com o medo, com a insegurança? A insegurança, ela vem do medo, já é um sentimento que vem. O medo, ele é inato do ser humano, faz parte da nossa sobrevivência, né? Sim. Mas assim, tudo que dá frio na barriga faz crescer. Então, o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que observar? Nesse momento, que tipo de medo que eu tô sentindo? Se eu decidir mudar de carreira, de profissão, se eu decidir ir para frente, supõe que eu já estudei, que eu já avaliei, todos como é que eu posso dizer, todos os pontos, todas as situações, todas as dificuldades para seguir nisso. Então, se o medo que eu tô sentindo é baseado nessas dificuldades, ok, o que eu posso fazer para melhorar? Sempre importante, quando tomar essa decisão, ter um apoio, de preferência familiar ou financeiro, né? Para ter um suporte e observar se esse medo é um medo paralisador, é só aquele frio na barriga diante do novo, diante dos novos desafios, ou se é um medo que paralisa, é um medo que faz procrastinar, é um medo que eu quero ir. Quantos profissionais a gente já viu se formar, entrar numa profissão, começar a atuar e desistir logo em seguida, mudar de trabalho e de repente voltar para trás? Por quê? Pelo medo. E quando a gente fala nisso, a gente avalia o medo assim, se não tem crenças por trás. Crenças negativas. Vamos imaginar, se eu tenho uma crença de insegurança, de não merecimento, de não ser boa o suficiente, uma crença de fracasso, que a gente sabe que essas crenças vêm lá da mais tenra infância, né? E é mais normal do que a gente imagina. Muito mais normal. Agora, se eu tenho uma crença de não ser boa o suficiente, eu saio da minha profissão, da enfermagem, e vou para psicologia, vou para o direito. Se eu tenho esse tipo de crença, vamos pegar a parte do direito que a gente vai falar, e vou pro direito e começo a trabalhar, porque até montar, até aí, tudo bem. Agora monto o meu escritório e começa a vir os casos. Vou atender um caso e daqui a pouco esse caso não sai 100% como eu imaginava, não dá 100% como eu queria. É um fracasso. A pessoa que tem esse tipo de crença negativa, ela pode acertar 9 vezes, mas ela vai dar importância para aquele 1% que ela errou. Se acontece... E desestabiliza totalmente, né? Exatamente. E se acontece isso numa sequência 2, 3 vezes, o que ela vai... Isso vai reforçar aquela crença dela. Mas isso não é para mim, eu não sou boa. Ela vai acabar tendo certeza daquela mentalidade tóxica, né? Exatamente. De que eu não sou boa o suficiente. Aí acaba, muitas vezes, desistindo ou até voltando para a situação anterior. Sim. Então...
é muito importante avaliar, diante de uma nova situação, que tipo de medo que eu tô sentindo. O que é esse medo? É aquele friozinho na barriga? É aquele friozinho na barriga diante dos novos desafios. Eu sei que para estabilizar uma nova carreira, né, vamos falar de uma carreira, né, leva até 2 anos. Nesses 2 anos eu vou ter alguns desafios, sim, porque difícil, tem algumas pessoas, mas difícil é a pessoa que já sai lá em cima, né? Quando você almeja uma profissão, normalmente tu vai se espelhar naquela pessoa que tá lá no topo. Sim. Aquela pessoa que tá lá. Só que aquela pessoa que tá lá, ela teve toda uma trajetória para chegar lá. E essa trajetória tem muitos desafios, que às vezes a gente não olha para isso. É lindo chegar, né, ter sucesso, mas e a trajetória para chegar lá? Então a pessoa precisa estar bem emocionalmente, e nesse momento que vem a importância do apoio de um profissional, um apoio psicológico, emocional, para ela lidar com as situações que vão acontecendo no caminho, com as dificuldades, daqui a pouco os nãos que a gente recebe, as portas que se fecham. Então, tudo isso a pessoa tem que estar muito bem preparada emocionalmente. Tem uma coisa muito importante que tem em todos os ramos, eu acho, Luana. Às vezes a gente tem que, de certa forma, a gente é instruído a aprender a ouvir não. Só que também, por muitas vezes, a gente tem que aprender a dizer não. Com certeza. Sabe? Porque é uma balança. Ao mesmo tempo que você, às vezes, quer se afastar de algo que vai te trazer, vai te prejudicar, você diz não para alguém, quando você ouvir não de alguém, você vai ter que receber esse não com o mesmo equilíbrio da forma que tu fala. Porque, da mesma forma, a pessoa vai se sentir assim contigo. E numa transição de carreira, como você está indo para algo novo, algo inexplorado, algo que tu nunca fez. O novo, por si só, do ser humano, já é assustador. Já gera uma insegurança, um exemplo bem nada a ver, mas que tem tudo a ver também, tu pega assim, hoje eu vou em tal restaurante comer. Tu não sabe o que tem lá. Tu já vai com frio na barriga. Vai que eu sento lá, peço as coisas, não gosto, tenho que pagar por uma coisa que eu não gostei. Isso é um medo do novo. É um medo do novo. E eu vou fazer uma pergunta para ti, você pode responder também, Esther. Depois tem pergunta para ti também, fica tranquila. Luana, vamos lá. O que te levou a essa transição de carreira, assim, como que o direito apareceu na tua vida? O que te levou a esse rumo, digamos assim? Depois tu também pode responder se para ti foi dessa forma. Então, vamos lá. O direito, ele sempre teve, de alguma forma, presente na minha vida. Eu lembro que quando começando do princípio que o meu avô era delegado de polícia. Meu avô paterno. Então, sempre teve nesse meio, meu pai sempre contava as histórias, isso sempre me chamou a atenção. E o meu pai tinha tanto orgulho desse meu avô, tanto orgulho, que eu sempre internei dentro de mim, que se eu fizesse direito, eu queria ser delegada, para meu pai também ter orgulho de mim. Olha, é bem isso, né? E com o passar do tempo, esse desejo assim ficou esquecido. E a minha mãe sempre me conta, eu tenho vagamente algumas lembranças, porque eu era muito criança na época, que quando a minha mãe ia trabalhar na casa do meu padrinho ele era já falecido, ele era oficial de justiça. E daí ela me levava junto, e ele me levava pro fórum. E lá no fórum tinha uma juíza que me chamava muito a atenção. Ela era loira, linda, maravilhosa. E sempre que eu ia lá pro fórum com o meu padrinho, ela pedia assim pra deixar a Luana ficar na sala com ela. Daí eu lembro que ela me dava uns papeizinhos pra mim desenhar, e eu ficava desenhando enquanto meu padrinho ia cumprir as diligências dele, né? E aquilo me chamava atenção, assim, a forma dela trabalhar, brilhava. Né? Eu era criança, mas eu tenho uma lembrança, assim, dela vagamente. Com o passar dos anos, né, a vida da gente vai tomando outros rumos, eu acabei cursando o técnico de enfermagem. Então, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito boa, né, e não é me vangloriar, isso é de mim, é da minha essência. Então, fiz o técnico de enfermagem, mas eu sentia que aquilo ali não era exatamente para mim, que eu queria cuidar das pessoas, mas de alguma forma diferente. Talvez até mais ampla. Até mais ampla. E daí, com 30 anos de idade, eu me vi aflorar novamente aquele desejo pelo direito. Então, assim, o direito para mim nunca foi por amor, né? Que e nem imposto, né? Direito por amor. Que tem pessoas que se formam porque sempre quiseram isso, Sim. né? Sempre vislumbraram isso. O direito para mim foi por vocação.
Mas é justamente essa questão que eu levanto. Essa questão de você ter uma ideia, eu quero isso, vou me formar, vou estudar, vou gastar, vou investir. Chega lá, não era isso. E esse desejo meu, ele veio com uma idade muito madura. Eu já tinha 30 anos de idade. Então, já sabia o que queria. Então, eu já tinha o técnico de enfermagem, eu pensei, e agora? Eu vou encarar isso com 30 anos, vou me formar com quantos anos? 36? Né? O que vai ser? Enfim, encarei, não me arrependo nem um pouco, foi um processo bem difícil, porque o direito ele exige bastante de você, e após me formar em direito, né, vem o exame da ordem, né, e esse exame, ele é um exame dificílimo, no meu ponto de vista, então e quando eu comecei a faculdade, eu coloquei em mente, eu vou fazer faculdade para ser delegada de polícia, então a OAB nunca foi uma opção, né. Então, quero ser delegada e eu vou prestar um concurso público. Por que eu queria? Eu queria a estabilidade. O concurso público, ele te proporciona a estabilidade financeira. E quando eu me vi formada, eu disse, não. Sabe quando falta alguma coisa? Parece que você terminou, mas não terminou. Tava faltando alguma coisa, eu disse, eu vou prestar o exame de ordem. E essa decisão, Caco, de prestar o exame de ordem, eu tomei no dia da minha formatura. Olha só. No dia da minha formatura, porque eu lembro, a Miriam estava presente, né? E umas pessoas muito queridas por mim estavam presentes, né? E eu lembro que os meus amigos, até vou mandar um beijo pra eles aqui, o Emerson e o Felipe, eles são, assim, umas pessoas muito especiais na minha vida. E no dia da minha formatura, eles fizeram uma faixa enorme, né? E eu não tinha conhecimento disso, então me chamaram, eu recebi lá o diploma e tudo mais, e pensava muito no meu pai, porque fazia 2 anos que meu pai tinha falecido, e isso era um desejo muito grande dele, né? Então, ele estava muito orgulhoso. Dizia para todo mundo, a minha filha é doutora. Que legal. Querido. Que legal, cara. E então, eu estava pensando muito no meu pai naquele momento. Então, eu recebi o canudo, cumprimentei a minha mãe, né, que estava ali na frente, meu marido, e quando eu olhei para o lado, eu vi eles gritando com aquela faixa gigante, escrito, parabéns, doutora Luana, né, orgulho dos seus amigos, e eu, assim, eles com orgulho de mim, me externando aquilo, eu pensei internamente, mas eu não sou doutora, né, daí passou, e eu disse, não, eu vou fazer a prova da ordem, estudei para a prova, aprovei, e durante o percurso de estudos, eu disse, é isso que eu quero, eu vou advogar, eu vou ajudar as pessoas de outra maneira, eu vou ajudar as pessoas na área jurídica, fazer o meu melhor por elas, né, nesse contexto. Ou é tudo ou nada. Desculpa, doutora. Isso é muito importante. O querer, o desejo de ir. Porque daí, quando a gente volta lá no medo, na insegurança, quando você tem o desejo, tu tem um propósito, tu tem um planejamento, tu vai, porque eu sempre digo, a gente precisa desses 3P. Planejamento, o propósito, o planejamento e a paciência, porque a paciência para passar por todo o processo. Então, quem tem isso, eu acho que a gente conversou sobre isso algumas vezes no consultório, de se você realmente quer, todas as dificuldades vão se tornar pequenas. É verdade. E eu sempre tive muito medo. Então, aí entra tudo que a Miriam tá falando. O medo do novo. Sinceramente, eu passei a minha faculdade toda dizendo que eu queria fazer concurso porque eu tinha medo da prova da ordem. Eu tinha medo de não passar, né? E aquilo ser um peso para mim e eu ter que carregar aquilo. E você fez a prova da ordem e não passou? Daí, para mim, era mais vantagem dizer, mas eu não tenho desejo de fazer a prova da ordem, né? Então, às vezes, muitas pessoas que eu conheço hoje, que são formadas em direitos, não estão atuando porque não conseguiram passar na prova. Reprovaram 1, 2 vezes no exame e abandonaram a carreira. Mas tem uma questão muito importante nesse processo também, que é você ir com tudo. Eu fui. Sabe? Se você vai com medo, se você vai com dúvida, você não vai atingir. Eu acho que a partir do momento que você se doa por completo para alcançar aquilo que tu quer, tu vai fazer. E o importante, assim, vamos pegar o caso da Luana. A Luana buscou ajuda, ela foi, ela batalhou. Em momento algum eu vi, ela dizia assim, eu tenho medo. Eu disse, mas o que você realmente quer? Não, eu quero. Eu lembro de um exercício que a gente fazia. Enxerga a tua carteirinha e luta por ela. Olha que massa isso. A gente tem o costume de não acreditar muito na gente, né? No nosso potencial, né? No nosso potencial. Às vezes as pessoas de fora conseguem enxergar o nosso potencial mais que nós mesmos. E às vezes, Luana, desculpa te cortar, às vezes a gente está tão negativo que a gente acha que as pessoas que nos elogiam estão fazendo isso só para agradar. E é isso que tu falou, às vezes as pessoas veem nós
possibilidades, ver a grandiosidade, ver onde podemos chegar, o que podemos conquistar, e a gente não consegue perceber isso na gente. Porque a gente está bloqueado, a gente está com medo. Com medo, tá? Com aquilo que a gente falou no início, baseado nas crenças. Então, a gente usa muito o óculos que eu estou enxergando o mundo. E qual é o óculos que eu estou enxergando o mundo? Baseado nas minhas crenças, no meu medo, na insegurança e tudo aquilo que a gente já trabalhou. Quando você trabalha isso, você limpa teu óculos. E você começa a se ver como as pessoas estão te vendo. Exatamente. E eu te digo, assim, né, se eu pudesse deixar um conselho para todas as pessoas, né, que estão em busca do novo, que estão entrando numa nova área, procure acompanhamento psicológico. Isso é muito importante, isso foi crucial para mim. Eu comecei a fazer acompanhamento com a Miriam muito antes ainda de desejar o exame de ordem, porque eu tinha medo, né? Então, no consultório, a Miriam identificou, né, que eu tinha esse medo da prova da ordem, que eu dizia assim, agora eu vou me formar, não sei o que eu vou fazer. Daí a Miriam, como assim você não sabe o que você vai fazer? Olha só. Daí eu disse assim, é que tem o exame da ordem, ele é muito difícil. Não, Luana, você vai fazer e você vai passar. Eu te vejo advogada, ela dizia. E, cara, e a loucura disso tudo é que você faz o teu objetivo se tornar difícil. É só tu, né? Eu, né? No caso, nós todos. A partir do momento que a gente fala, pô, mas é difícil até lá, aí vai ficar difícil. Se tu fala assim, Luana, pô, eu quero chegar ali e vou chegar com o peito estufado, tu vai passar por cima de tudo que tem pra te atrapalhar no teu caminho e vai lá. Mas esse foi o ponto fundamental da Luana. Ela trabalhou os medos. Então, ela trabalhou as crenças que ela tinha por trás. E o quanto vale a pena fazer isso. O quanto foi importante nesse processo dela. Então, assim, e não é só para essa situação, é para N outras situações. Eu trabalho com N outros profissionais, né, de outras áreas. Inclusive, já falamos bastante aqui sobre isso. Né? Exatamente. A importância de trabalhar os medos, trabalhar essas crenças, porque o medo é só, né, o que aparece, porque na verdade tá as crenças, né? Depois eu vou querer te fazer uma pergunta sobre isso, pra gente dar uma focada em uma coisa que eu acho interessante, mas antes eu quero falar com a Esther também. Tá aí quietinha, ela tá quietinha, tá só prestando atenção. Esther, você já atua, né? Você já tá há um tempo já na estrada, aí na área. Isso. Como que foi pra ti? Deixa eu ver bem certinho aqui, porque essa pergunta é muito importante pro pessoal que tá em casa, que às vezes não consegue conciliar. Conciliar o teu trabalho, a tua profissão com a maternidade. Vamos por partes, então. Como que é conciliar o teu trabalho hoje com maternidade? Então, é difícil, né? Eu vejo que tem muitas críticas da sociedade que as mulheres vão me entender, as mulheres mães. A sociedade, ela te critica no sentido de você vai deixar o teu filho com outra pessoa e vai retornar ao trabalho? Por que você vai fazer isso? Então, é bem desafiador, é bem difícil. Eu tive uma gravidez de risco, precisei delegar algumas funções do escritório para colegas advogadas e meu bebê nasceu prematuro, ficou internado na UTI por algum tempo, entubado, não conseguia respirar. E desde no próprio hospital mesmo, eu nunca consegui deixar de trabalhar, porque quando você tem um escritório próprio, o teu celular toca, os clientes mandam mensagem 24 horas por dia, é uma intimação que vem, um e-mail, e você precisa conciliar essa parte de trabalho do teu próprio negócio com a maternidade. Então, vem sendo difícil, mas trabalhando aos poucos, eu estou retornando ao trabalho, lidando com o emocional também. A mulher passa por diversas transformações nesse período, antes, durante, depois. É uma coisa que os homens nem imaginam, né? Só quem vive mesmo, quem passa para entender. E estou retornando agora aos poucos. Fico com o meu bebê em alguns momentos, em outros momentos fica com a minha mãe. E eu retorno ao trabalho, porque eu entendo que eu preciso estar bem comigo mesma para passar o melhor para ele, para passar essa felicidade para ele. Então, eu decidi trabalhar e conciliar a maternidade com o trabalho. Quem tem um escritório próprio tem essa flexibilidade de horários, de conseguir organizar a agenda, ficar em casa com o filho e, ao mesmo tempo, estar trabalhando. E outra, porque a partir do momento que você tem um escritório, você tem uma função independente da carreira, tu tem que dar um feedback para os teus clientes. Exatamente. E muitas vezes eles não... talvez pela urgência da situação, eles acabam não prestando atenção. Olha, ela está passando por uma dificuldade com o filho ou filha, e eu vou deixar para falar com ela outra hora. Só que isso é a última coisa que é lembrado, né? O cliente não olha para isso. Pois o cliente ele quer o resultado. Ele quer o resultado. E esse é um desafio muito grande, muito importante, porque assim, tu tem que estar forte.
Porque hoje tem aquele estigma que a mulher, ela é a dona de casa, ela é a mãe, mas ela também tem que ser a profissional, ela também Sim. tem que fazer acontecer, né? E nesse processo, muitas pessoas acabam caindo em depressão, entrando em processos bem difíceis se ela não estiver bem estruturada, né? E a profissão, eu vejo assim, você já está acostumada, você trabalha e daqui a pouco você tem filho. Você parar com aquilo também é desafiador, como é que eu posso dizer, vou usar essa palavra, é triste porque tu tá todo dia atuando. Daqui a pouco é lindo ter um filho, é maravilhoso tu tá com teu filho, mas tu tem 2 corações. E lidar com esses 2 corações no início não é fácil. Eu acho que não é fácil nem depois. Porque uma coisa que as pessoas não percebem muito e fazem, principalmente os homens, é descarregar todo o peso do mundo em cima da mulher, sabe? Eles acham que por ser mulher, ela pode carregar tudo. Pode cuidar da casa, pode cuidar do carro, pode cuidar do filho, pode cuidar da carreira. E o marido tem só aquela pequena parcelinha ali, faz o trabalho dele, paga as contas e pronto. E isso é uma coisa muito visível. Eu acho que as mulheres que estão em casa, que estão assistindo o programa, elas vão entender que o que eu estou falando é verdade. A mulher hoje ela tem uma importância muito grande na sociedade e ainda muito mais do que se imagina, né? Porque hoje em dia, ontem de noite eu estava assistindo, ou ontem de manhã eu estava assistindo um jornal com a minha esposa e vimos uma médica de oncologia muito mais nova que eu, dando uma palestra. E eu falei para minha esposa Thalita, eu falei, amor, se fosse uns 10 anos atrás, a gente ia estar vendo um idoso dando essa palestra. Sabe? A juventude está dominando em várias áreas, em vários setores, está dominando, isso é fato. A mulherada já está tomando poder de novo, porque a mulher sempre esteve na ponta da pirâmide, para o meu ponto de vista, né? É a mais importante da nossa vida. Tanto como mãe, como esposa, como filha, né? E, de um certo tempo, o homem se sentiu no direito de menosprezar a importância da mulher na sociedade. Por trabalho, por valor de salário, né? Por locais a frequentar, pela roupa que tu usa. Então, surgiram muitos empecilhos durante o tempo. E agora, olha, aqui estou com 3 mulheres poderosas, e tem uma em casa, minha esposa, não vou deixar de falar dela também, porque ela desempenha um negócio muito bacana na sociedade e na nossa vida. E para o pessoal de casa perceber, olha aqui, isso aqui é uma juventude que está no topo. Pode falar, doutor, eu me emocionei aqui um pouquinho. Né? O que eu quero trazer porque assim, é importante. É importante porque, assim, tu trouxe essa situação da médica nova fazendo a palestra. Então, assim, foi-se o tempo em que a pessoa seguia, os pais, os avós predestinavam. Não, você vai ser advogado, você vai ser médico, você vai ser dentista. Sim, e você vai ser, e você vai ter que seguir com era isso. Bem isso. Hoje, com a mudança, com a evolução da tecnologia, da ciência, de tudo, então tudo evolui, a vida ela flui. Então uma pessoa se formar, eu digo para o meu filho, ele queria fazer medicina, estava estudando, fazendo cursinho, eu identifiquei que que tinha alguma coisa errada ali. Eu disse, filho, por que tu vai fazer medicina mesmo? No dia que ele foi se inscrever pro vestibular, ele disse, mas se eu não fizer medicina, meu pai me mata, aquela brincadeirinha, né? Eu disse, peraí, o pai dele estava deitado no sofá, espera aí. Tu vai fazer medicina por você ou pelo teu pai? Por quê? Porque o pai tem amigos, conhece muita gente da medicina, então falava bastante. A criança pré-entendeu que o pai queria que ele fizesse medicina. Eu disse, não, meu amor, tu vai fazer o que você gosta. Puxa aqui. Só que, claro, ele tinha 17 anos, precoce. Aí tinha uma faculdade que ele queria, mas era era em outro, longe. Daí eu, enquanto mãe, 17 anos, disse, não, filho, mas se a gente achar alguma coisa que você consiga fazer aqui, depois você faz primeiro essa, ele tá apaixonado, se formando esse ano, né? Então, assim, tá realizado. Mas o que eu digo pra ele? Se daqui a pouco, filho, daqui 1 ano, daqui 2 anos, você achar que você precisa fazer outra coisa, se achar que estagnou, que tu não tá mais feliz, não tá mais realizado, vamos pra próxima. Nada impede. Nada impede. Hoje, nada impede que a pessoa evolua, que a pessoa cresça. Claro, ela tem que ter estabilidade, não pode ir, nada contra coach, mas às vezes assim, tu vê uma palestra, não, porque vai. Não. Tu tem que estar estruturado, tem que estar consciente do que tu tá fazendo, saber para onde vai, é muito importante, né? Mas ninguém precisa ficar preso, estagnado num lugar só. A gente precisa crescer. Porque assim, um sucesso profissional onde você não é feliz é um fracasso. É um tremendo fracasso.
Tu tem que estar alinhada, a tua vida tem que estar alinhada, a tua felicidade, a tua família tem que estar alinhado com a tua profissão. Então, hoje, trabalho muito com essa questão de transição de carreira, porque você não pode... Por que nós temos uma grande geração de depressivos hoje, pessoas que não estão felizes na vida? Aí tu vai identificar, não, mas eu me formei lá atrás em tal profissão, mas daí é difícil, daí bate nos medos, né? É difícil, tu veja, mudar agora, tô estruturado, tô não sei o quê, e segue naquela vida fracassada, naquela vida frustrada. Não se desenvolve mais. Não se desenvolve. E o que ele tá ensinando para a próxima geração, para os filhos, netos? Que tu tem que fazer assim, Não, tu tem que seguir aquilo. Que ser fracassado é legal. Fazer um concurso. Fazendo um parênteses na fala da Miriam. Por favor. A questão familiar tem uma importância muito grande nisso. Porque ali na minha fala anterior, eu via o quanto meu pai admirava o meu avô quanto delegado. Mas em nenhum momento meu pai chegou e disse pra mim, você vai ser delegada, você vai fazer direito, eu quero que você faça isso. Meu pai nunca chegou pra mim e disse assim, você vai fazer o que eu quero, né? O meu pai sempre me aconselhou a estudar e seguir aquilo que eu queria. Tanto que meu primeiro vestibular foi pra fisioterapia. Na Unicruz, né, Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, né, fiz e o pai, né, nós não viemos de família rica, família humilde, e o meu pai sempre disse, você quer fazer fisioterapia, o pai dá um jeito, porque eu teria que pegar ônibus e tudo mais, faculdade particular, né, e daí eu desisti, e depois, com o tempo, eu fiz o técnico de enfermagem, me vi realizada, trabalhei na área por muito tempo, né. Foi feliz na profissão. Então eu decidi pelo direito, que nem eu falei, com 30 anos de idade. Então eu vi, isso é a minha vocação. Então eu estava madura quanto pessoa, quanto mulher, né? E disse, não, é isso, é esse e caminho aquele que eu vou foi seguir. o teu momento. Sim, é o meu momento, né? E tu, Esther, como é que tu parou no direito? Como é que o direito surgiu na tua vida? Então, o meu pai trabalhou anos no cartório, se aposentou no cartório, então eu nasci dentro da área do direito, ali dentro do cartório. E eu comecei trabalhando com 17 anos de almoxarife em uma loja de pijamas aqui em Chapecó, e logo depois surgiu a oportunidade de trabalhar no cartório. Então, eu entrei no cartório, o tabelião falou, Esther, eu te dou 100% de bolsa no curso de Direito se você quiser fazer Direito. Então, eu pensei, olha que oportunidade. Na época, eu não sabia o que eu queria, mas eu aceitei a oportunidade e comecei a cursar. E me identifiquei muito com a área do direito, permaneci no cartório por um bom tempo, trabalhando. E após a troca de tabelião, houve uma troca de tabelião, acabei sendo demitida. Isso também me frustrou muito, eu e minha família. E eu fui para a área do escritório da advocacia. Comecei fazendo um estágio no escritório, para ganhar 10 vezes menos do que eu ganhava no cartório. Mas eu agradeci a oportunidade por estar ali com advogados, conhecendo a rotina do escritório, e me identifiquei muito e pensei, eu quero ser advogado. Então, eu me formei na graduação, terminei a faculdade e pensei, agora, vou continuar trabalhando como funcionário ou vou abrir o meu próprio escritório? E nesse tempo eu conheci uma pessoa, que é o meu atual esposo. Ele é empresário, a família, a maioria são empresários, e eu comecei a ver esse lado de empreendedorismo. Então, eu decidi, eu vou abrir um escritório com as minhas condições, com o que eu tenho. Na época, eu tinha um notebook velho, uma escrivaninha que eu tinha lá do meu quarto, e eu pensei, eu vou começar assim mesmo. Aluguei uma sala e comecei a prestar assessoria jurídica em troca do aluguel. E desde que eu comecei a abrir o escritório foi dando certo. No primeiro mês eu já tive retorno, já tive clientes e assim foi indo. Tu vê que é importantíssimo ela ter falado isso pro pessoal que tá em casa. Às vezes, tu não precisa de muito para começar. Exatamente. Começa com o que você tem, com o que você tem, faça bem feito. Que você pode. E não espere ter as melhores condições para começar, né? Parabéns, meu. Isso é muito legal. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta antes que eu te falei. Essa questão do medo, né? Do pessoal ter essa dificuldade, às vezes, ou a facilidade de se menosprezar. Isso pode ser uma questão familiar, obviamente, tu já falou. Tem alguma coisa a ver com religião também, talvez? Alguma coisa mais espiritual, talvez? Porque tem muitas famílias hoje tem gente que é espírita, tem gente que é católico, enfim, são várias situações hoje. Isso influi nas decisões?
é como essa criança, como essa pessoa, no decorrer da vida dela, entendeu a vida, entendeu. Porque, assim, eu sempre digo, eu sei o que eu falo, mas eu não sei como você entende o que eu falo. Então, às vezes, como tu trouxe a religião, às vezes pode e também não pode, mas pode que às vezes o pastor diz, vamos supor a crença do não merecimento. Ontem mesmo eu estava assistindo um culto e eu olhei para essa questão que o pastor falou. Nada contra, né? Mas o pastor colocou que... Eu não lembro como é que era o sermão, mas dentro do sermão ele coloca assim, que a pessoa não pode querer mais. Ela tem que se contentar com o que ela tem. Amo, eu assisto sempre, mas tem algumas coisas assim, que dependendo da pessoa, dependendo se na casa dela tem aquela crença... Vou trazer alguns exemplos assim. Aqui os pais, os avós que dizem que, como é que eu posso dizer, que rico não vai pro céu, que dinheiro não dá em árvore, que como é que é mais fácil um pobre pro céu do que um rico, Ou ao contrário. Do Camila, eu não lembro agora. Eu já ouvi isso, mas não me lembro. A pessoa que cresce ouvindo isso, ela vai ter medo, sim. Ela vai ter crenças de que ela não é merecedora, que ela não pode ir para frente, ela não pode, daqui a pouco ela é até contratada, passa no vestibular, entra numa carreira boa, mas aquela crença, se ela não trabalhar aquela crença de não merecimento, aquela crença de escassez, porque daí a gente entra numa crença de escassez também, ela não vai se desenvolver, porque a crença ela vai fazer com que ela se sabote, ela se auto-sabote, procrastine, não vai pra frente. É aquela pessoa que tu vê que tem todo o potencial. Sim. A pessoa é perfeita para aquele cargo, mas a pessoa não se enxerga naquilo. E ela nem sabe por que ela não se enxerga para aquela situação. Quando a gente vai trabalhar mais a fundo, o que realmente está acontecendo, bate nessas crenças, bate numa fala da mãe, bate lá numa fala da avó, numa fala do pai, alguma coisa. E a gente sempre diz assim, os traumas, bloqueio, quando a gente fala nisso, as pessoas pensam que normalmente pensam assim, não, para ter um trauma tem que ser uma coisa catastrófica, tem que ter acontecido. Não, às vezes é o que essa criança, o que essa pessoa... É o que imaginamos. Escuta, aquela situação da criança chorando e os cuidadores, pai, ou até a Esther tem o bebê, engole o choro, não é hora de chorar. A criança, ela precisa ser validada. Se ela bateu o dedinho e ela chorou, tá doendo. Então, ela precisa, porque essa situação, suponhamos que a criança machucou o pé, machucou o pé. Não foi nada, levanta, engole o choro e vai. A criança vai entender que ela não é merecedora de cuidado, que ela não é validada. Olha só, pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Essa criança lá no futuro, lá na vida adulta, diante do trabalho, vai encontrar situações em que, se eu chegar para a Luana e dizer assim, olha, Luana, parabéns, você vai ser uma ótima... Ela assim, mas eu não me vejo assim. Internamente ela dizia, não, mas aquilo lá é muito difícil, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Tô fora. Eu não mereço. E ela nem sabe por quê. Quando a gente vai trabalhar, vai bater... Aí resgata aquela memória, né? Resgata. Às vezes não resgata. A gente trabalha até sem resgatar. Mas bate... Trabalha sem resgatar também. Bate, porque muitas coisas acontecem na gestação até os 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade, a criança não tem cognição. Ela tem memória emocional, memória sinestésica, mas ela não tem cognição. Então, assim, muitas situações a gente trabalha, como eu tenho várias especializações em expressão corporal, eu já identifico o que pode estar acontecendo, o que pode estar por trás daquilo, né? Então, a gente pode trabalhar, mas a partir do momento que você trabalha essas situações, ela não vai ter problema na vida adulta, ela não vai ter problema diante de um desafio, de uma nova carreira, independente do que ela for buscar. Então, sim, como eu falei no começo, sim e não, depende de como. Se ela ouviu uma vez, 2 lá, e ela não tem essa situação recorrente na vida dela, tá tudo bem. Agora, se ela ouviu em algum lugar, mas também ouve em casa, também percebe nos pais, porque tem outra situação também, os pais às vezes nem precisam falar, mas a criança percebe. A criança, ela vai seguir as situações. Se a mãe tem medo de escuro, a mãe não precisa dizer para a criança que ela tem medo de escuro. A criança vai ter medo de escuro. Sem ter. A mãe tem medo de aranha. A mãe nunca falou pra criança que a mãe tem medo de aranha. Só que se a mãe tiver uma fobia de aranha, a criança vai ter. Então, assim, isso é só pra gente entender que o sistema de crença, ele também pode ser epigenético. Ele também pode passar de uma geração para outra, sem a gente precisar falar. Claro que tem famílias que são bem expressivas, que falam, que a mãe fala dos medos, da insegurança, né? Pai e cuidadores. Mas tem família que, às vezes, eu tenho pacientes, não, mas eu não falo isso pro meu filho. Eu sempre
Quem vem para o consultório e tem criança pequena, eu atendo a pessoa, mas também estou sempre trabalhando em função daquela criança, porque eu sei que ali vai estar um novo problema se a gente não trabalhar. Então, assim, como você vai lidar? Tá, tu tá sentindo isso. Como que você transparece isso pro teu filho? Não, mas eu não falo nada, mas eu não chego, né? Não expresso. Mas a criança sente. Então, precisa ser trabalhado na pessoa, no casal, a briga de casal. A gente não briga perto da criança. A gente não faz. Mas a criança sabe. A criança tem uma inteligência muito maior. Ela absorve tudo aquilo. Ela é uma esponja, a criança, né? É uma esponja. Então, respondendo a tua pergunta, sim. Pode estar relacionado com isso, sim. Olha só, então, se alguém tinha dúvida, aqui na mesa ou em casa está respondido. Eu queria voltar agora, então, na transição de carreira. Que a gente se aprofundou nisso, mas não deixa de ser importante. Não deixa de faltar com o conteúdo, né? Miriam, Luana, Esther, na questão, eu vejo assim, ó. Antigamente, na nossa adolescência, por exemplo, tudo a gente tinha que questionar os pais, certo? A minha esposa, por exemplo, hoje ela tem 37 anos, há situações que ela fala, olha, deixa eu ver com o pai, sabe? Na transição de carreira, nessa evolução que eu digo, como que a família de vocês receberam a notícia de, vou partir para outra, vou iniciar algo novo? A família tem participação nessas situações da tua vida, da tua família, da Esther, da Miriam? Como que vocês administraram essa situação, se ela houve? Olha, na minha teve extrema importância. Assim, por parte da família da minha mãe, eu tô sendo a primeira pessoa a ter um nível superior. Olha só, como é que pode, né? Isso ainda existe. Existe. E quando eu passei na prova da ordem, eu vou me emocionar aqui, gente. Eu sou super emotiva. Tu merece. Né? Quando eu passei na prova da ordem, que eu mandei pra ela assim, disse, mãe, passei. E daí ela me respondeu, ai, vou chorar, gente. Chora! Daí ela pegou assim, nossa, eu tenho uma filha agora que é doutora. Que legal. Daí disse, sim, mãe, graças a Deus nós conseguimos. Então eu tive um apoio. Olha só que importante, nós conseguimos, viu? Nós conseguimos, né? E eu não tinha noção do quanto isso era importante para as pessoas próximas a mim. Eu estava preocupada muito com o que os outros iam pensar. É o que nós todos pensamos. Nossa, reprovou, parece tão estudiosa, né? Porque o Instagram também, a rede social, ela pinta uma imagem da gente muito forte, porque geralmente às vezes eu faço stories, estou estudando, né? Então as pessoas, nossa, eu vejo que você está estudando e não passou na prova da ordem. Então, eu não tinha ideia do quanto isso era importante para aquelas pessoas que realmente me amam e que gostam de mim. Hoje eu vejo meu marido, assim, super empolgado, porque agora nós precisamos trabalhar um novo medo, né? Desbloquear um novo medo. Um novo medo. Então, a gente vive, né, em constante aperfeiçoamento. Né, eu tenho uma fé em Deus gigantesca. Eu sei. Né? Então, isso, assim, é que me move muito. E Deus fala muito comigo de formas inimagináveis. Né? Então, essa noite ele falou comigo, inclusive, sobre o podcast. Assim, ele tocou no meu coração. Né? Ele me trouxe uma serenidade. E para mim estar aqui pronta, falando para a câmera, com pessoas, é a minha primeira entrevista. E tu sabe, Luana, que não é só para nós que tu tá falando, né? Você tá inspirando outras pessoas em casa. Sim. Você tá atingindo corações, mentes de outras pessoas que de repente estavam passando pela mesma situação que você passou e não sabiam sair daquela lama, estavam patinando, e talvez agora te ouvindo, elas vão, opa, eu também posso. Claro, todo mundo pode, todo mundo é capaz, é só não desistir. O não você já tem, vai atrás do sim. Eu sempre digo, desistir não é uma opção. Nunca foi uma opção. opção. E sabe que essa frase, não sei se você já me acompanhava antes no Instagram, eu sempre usava essa frase nos meus stories. Desistir nunca vai ser uma opção. Então, voltando ali à questão do apoio familiar, o meu marido, eu não sabia que isso teria um impacto tão grande, não só, né, do fato de eu ter sido aprovada no exame de ordem, mas no casamento em si. A empolgação dele em preparar tudo, ir atrás de tudo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele tá, assim, envolvido com esse processo meu de transição de carreira, porque eu tô começando no novo. E o que é o medo agora? O que eu vou fazer? A OAB tá aí, e agora? Mas e o mais importante nisso tudo é que tu não tá sozinha, né? Não tô sozinha, tem a Esther aí, agora, então. Pois é. A Esther, super baita pessoa. Esther, e pra ti? Como é que... Pois até abrindo um parênteses, a gente nem imagina quantas pessoas nós estamos inspirando, né?
A Luana, quando ela chegou no meu escritório, nós conversamos, ela falou, Esther, eu te sigo, te admiro muito pela profissional que você é e como você se porta desde a época da faculdade. E isso foi uma inspiração gigante para mim, foi muito bom mesmo, porque a gente nem imagina quantas foi um combustível, pessoas... né? E quantas pessoas estão nos vendo e nós estamos inspirando, né? Então, é muito bom. A Esther foi minha colega em algumas cadeiras da graduação. E eu procurando, disse, o que eu vou fazer agora, né? Daí eu me lembrei que ela tem um escritório, tem as salas lá. E daí eu disse, vou falar com a Esther, pegar uma sala lá, trabalhar junto com ela, né? Ter uma pessoa que já tem experiência na área, né? Vai poder me dar um suporte, me dar uma ajuda. E daí nós conversamos e deu super certo, assim. E sempre admirei muito ela, sempre falei isso pra ela, e é aquela velha questão, assim, eu tava procurando uma forma de iniciar na advocacia, mas ao mesmo tempo eu tava escolhendo como e de que jeito fazer fazendo um planejamento pra porque isso. assim, tem aquele ditado também, um help aí pro moço que tá por trás dos bastidores, se eu não souber a gíria, né? O Igor sabe. A gente se torna semelhante às 5 pessoas que a gente mais convive, né? A gente, né? A gente tem que escolher muito bem o nível. É isso, Igor? Né? A gente tem que escolher, assim, as pessoas com qual a gente se relaciona, porque a gente se torna a média delas, né? A média das 5 média pessoas. delas. Na nossa primeira reunião foi falado sobre isso, lembra? Sim. Isso que você falou é um ponto muito importante, porque eu vejo pessoas hoje por outra perspectiva. Eu tenho tido uma evolução constante em certos momentos da minha vida, em certas situações, que eu vejo as pessoas que chegam para ti e falam, meu Deus, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo ir para frente. Mas primeiro, para aí, com quem que tu tá andando? Né? Em quem tu tá segurando no ombro? Cara, se você não tá com pessoas grandes, você sempre vai ser pequeno. Exatamente. Né? Não, eu não digo na questão de grana. Não, isso eu não. digo, a grana a grana é uma consequência da coisa boa que tu vai fazer. E isso é óbvio. Só que se tu quer ser grande, ande com pessoas grandes. Eu comecei a frequentar a igreja já tem um bom tempo. Hoje, por exemplo, eu mais ouço do que eu falo. Eu preciso aprender coisas de uma vida que eu não tinha antes. Então, para mim poder me desenvolver, para mim poder chegar no ponto que eu quero chegar, no lugar que eu quero chegar, eu não posso andar com pessoas que não estão na mesma vibe que eu. Eu não posso andar mais com pessoas que estão patinando. Eu tenho que andar com pessoas que querem subir e eu posso subir junto. E isso as pessoas têm que entender que é possível. E é real. E é real. Parece um clichê, mas é real. Sim. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Vamos imaginar que você está com 5 pessoas só reclamando e falando mal do governo, da vida, do salário. Sim. Aquilo é uma energia que vai te levar para baixo. Vai te sugar tudo. Agora, se tu tá com pessoas que têm projetos, têm planos, estão para frente, falando de coisa, a tua mente começa a se abrir. Isso é questão de mudar o mindset, é mudar a mente, é olhar para o futuro, olhar para coisas boas. E a gente não é egoísta quando a gente pensa que precisa selecionar o grupo. Isso não é egoísmo, é amor próprio, é olhar para a própria vida, é alinhar, como eu tinha falado antes, alinhar nossos propósitos, com a nossa felicidade, com o nosso sucesso, com a nossa família, com tudo. Exatamente. E olha, deixa eu só trazer uma coisinha que a Luana me emocionou agora, que quase quem chorou fui eu. O programa, velho, tá bom, hein? Tá bom o negócio. Ela falou uma frase que eu falei para ela um dia. Olha. E ela vai lembrar. Eu sei, teu marido vai ter orgulho de você. Ele precisa brilhar os olhos. Lembra? E ele tá aí. E ele tá aí todo junto, né? Todo junto, né? Até o site. Aqui, assessor, marqueteiro. Como que é o nome dele? Fábio. Fábio, parabéns, Fábio. Parabéns pelo que tu tá fazendo pela Luana, tá? O que tu tá fazendo por ela, ela vai transmitir para todas as outras pessoas o mesmo bem que tu tá fazendo. Isso é importante, é uma corrente. E muitos maridos precisam fazer isso. Incentivar, né? Nossa, quem me conhece, assim, um pouco mais, sabe o quanto ele trabalha, né? Que legal. O meu marido, ele trabalha bastante, assim, e mesmo assim ele dá
tá dando jeito de... Ele quer estar perto de tudo. Eu acho muito engraçado que o escritório é meu, né? E daí, quando a gente vê, tá ele chegando lá, né, Esther? Tô escolhendo o papel de parede. Tá ele com a arquiteta lá escolhendo o papel de parede. Daí eu vou lá na sala da Esther, tá lá escolhendo o papel de parede. E além de marqueteiro, de assessor, decorador. Decorador. Daqui a pouco ele vai estar no teu lugar. Esse é Ou sócio. Esse é um suporte muito necessário. É É um um suporte. suporte que vai fazer com que a Luana, com certeza, tenha sucesso. O sucesso que ela merece. O sucesso que eu sempre enxerguei em você. E o sucesso que eu até eu vou falar aqui, como sempre falei, para as pessoas, pessoas boas passam por aqui. Aqui nunca vai passar uma pessoa que vai transmitir uma imagem negativa para alguém, ou um sentimento ruim. Todos os projetos que você tiver nessa tua evolução, nessa tua estrada, você também, Esther, a doutora já sabe disso, vocês podem ter certeza que comigo, aqui no meu programa, vocês vão ter sempre a porta aberta para poderem vir ajudar pessoas, inspirar pessoas a serem melhores, desenvolver um trabalho novo. Aqui vai ter sempre um espaço para você divulgar o que você estiver fazendo, você também. E é isso, essa construção, esse networking que a gente criou, nós 4, eu acredito que não vai se limitar só a esse programa. Eu creio que a gente pode construir muita coisa bacana junto. Vocês na parte profissional, mais técnica, e eu na parte aqui de fazer essa bagunça que eu faço. Mas a minha função também é importante no meio disso. E eu fico muito lisonjeado, fico muito orgulhoso de receber vocês. Não está acabando o programa, ainda tenho que falar um pouquinho dos patrocinadores, mas eu preciso falar porque está aqui. É prazeroso, a doutora sabe o quanto a gente conversa fora de hora sobre a vida, sobre situações. Eu, às vezes, todo mundo tem dúvida de tudo. Então, você ter alguém, um suporte para você chegar e chamar, isso aqui, como é que eu lido com isso? Legal você ter alguém assim. Eu acho que a área do direito, ela tem muita coisa para trazer pra gente. Sim. Claro, dentro da No ética, dia a dia. dentro né, da parte, tem muita coisa para esclarecer, porque a gente em casa, eu vou dizer por mim, sou leiga na parte do direito. Eu não sei o que eu posso, o que eu não posso, em muitas situações. Eu acho que muitas situações dá para trazer coisas de família, coisas de, né? Sim. Não vou entrar porque eu também não entendo muito. Mas eu acho que divulgar mais esse trabalho, trazer mais a abrangência desse trabalho é muito rico, e né? levar conhecimento E levar conhecimento também, né? Exatamente. A gente tem hoje internet, a gente tem TV, né, canais que são exclusivos de jornalismo. Claro que jornalismo hoje em dia tu não pode acreditar mais em tudo. Mas mesmo a gente tendo essas fontes de informação, às vezes as pessoas não buscam informação. É mais fácil ouvir o que o vizinho falou, que a comadre acha que é. É que nem tu, tipo, tu tá doente e precisa de um oncologista, mas a minha avó falou que aquele chá cura. Sabe, aquele chá pode até te dar um bem-estar momentâneo, mas não vai te curar. Então essas informações, até nisso eu quero entrar agora. Tu já sabe qual área tu vai atuar bem, assim, direitinho, para falar pra galera, pra te procurar depois? Então, como eu estou entrando agora no mercado de trabalho, né, no direito, eu não posso me restringir a um nicho específico. Certo, olha só. Eu acredito que eu preciso me especializar mais, aprender mais. Já tenho eu estou em dúvida em 2 áreas específicas para seguir futuramente, mas nesse atual momento eu vou fazer, assim, generalista, certo. né? Civil, trabalhista, consumidor, previdenciário. Então, eu não posso fechar as portas, né, gente? Estou começando agora, pelo amor de Deus. As portas têm que estar abertas, né? Preciso fazer o meu nome, dar o melhor de mim, e vamos né, nas condições que eu tenho. E fazer de tudo um pouco, né? Agora, então, nesse momento, eu vou ser generalista, entendo de todas as áreas, né? Graças a Deus, tive um bom aproveitamento de estudo. E é isso aí. Que legal. E tu, Esther? Hoje eu atuo mais na parte de direito notarial e registral, direito de família e sucessões, que são as minhas especializações, e direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil. São áreas que eu tenho mais enfoque na advocacia. Que massa. Depois aqui, enquanto tá rolando o programa, aparece os cards embaixo, com o nome de vocês, o @de vocês, para o pessoal poder também encontrar vocês, para de repente chamar lá, precisar alguma coisa. De repente, até através do programa, vocês vão captar cliente. Que eu acredito que é uma fonte é um meio que colabora com isso também. Então, Caco, preciso te fazer um parênteses. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ela trabalha com bastante restrições em questão do nosso marketing, né, Esther, da advocacia. Então, a gente não pode usar o termo captar clientes, tá?
É proibido segundo o nosso código de ética. Então, o direito, ele nos restringe muito a questão de publicidade e propaganda. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente vai trazer e abordar, inclusive nas redes sociais. A gente monta uma Mas estratégia. alguma dúvida que a gente possa vir a esclarecer, a gente está de portas abertas, Sim. né? Tanto através das redes sociais, como lá no escritório também. Olha, isso é interessante, até porque disso depois a gente pode montar uma estratégia que seja dentro da lei. Dentro da lei, Né? esclarecedora. Foi o que eu tentei, né? Sim. Que nem a doutora, por exemplo, esse é o teu 4º programa aqui, né? Eu acho que a psicologia também tem uma certa restrição, né? Porque a gente tem que se cuidar muito, né? Porque pra bater na gente, tem gente. É o que eu sempre... E é rápido, né? Meu Deus. É o que eu então, sempre digo, a gente sempre leva pedrada. Eu sou uma que sempre levei pedrada, mas depois os outros estão fazendo igual. Então, claro que a gente sempre cuida a gente cuida questões éticas. Eu sou uma pessoa que posto muito imagens dos meus pacientes, mas todo paciente que aparece na minha rede social, ele autorizou, eu tenho documento autorizado. É isso aí. Então, assim, eu tô dentro da situação, tá tudo certinho. Até porque não tem muito, né? É aparelho, tô mostrando aparelho. É isso aí. Meninas, eu vou falar aqui dos patrocinadores, depois a gente volta, tá? Sim. Piazada, então quem tá assistindo aí, o pessoal que acompanha, o pessoal que chegou hoje para ver essas gurias falando aqui comigo, que eu sei que hoje vai ter telespectadores específicos para vocês também, né? Vai ser muito prazeroso ver depois os feedbacks que teremos disso aqui. A doutora sabe, tem um amigo meu lá do Pará que te procurou, né, depois de uma entrevista. Depois de um programa nosso, até ele interagiu na hora aqui. Tem o Ronaldo de Pato Branco também, falou comigo ali. Isso, ele é de Altamira, no Pará. Então, claro que eu tenho pacientes do exterior, porque hoje o online ele abrange, né? Mas foi muito bacana, porque ele, eu assisti o programa lá, falei com o Caco lá, e eu quero fazer com você. Ele tem parentes, eu acho que aqui no sul já tá encaminhando os parentes. Eu tô... uma linguagem dele, né? Uma fala dele. Eu tô aqui e já tive resultados em, acho que 4, 5 sessões. Imagina quem tá aí que pode ir presencial. Com pensa certeza. só, né? Vale a pena. Vale a pena. Galera, então eu tô com o Estúdio.com, barbearia. Para quem não sabe, o Valcir dessa barbearia, ele tem os instrumentos da banda dele dentro da barbearia. A galera que vai lá para fazer o atendimento e sabe tocar, talvez ele deixe fazer um som lá dentro enquanto rola o atendimento. Bem legal. Tem o Senhor do Vinho, que é uma loja online de vinhos do seu Mauro Finco, da Finco Alimentos. Baita cara, baita empresa. Essa Senhor do Vinho só tem marcas de altíssima qualidade, valores acessíveis e entrega super rápida. Temos também a psicoterapeuta Miriam Zepp, dispensa comentários, tá aqui comigo. Tem o Amazing Store Chapecó, uma loja online de roupas femininas muito legal também. Ghost Rádios de Passo Fundo, onde eu faço participações com meu amigo Rodrigo Acorce, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Temos também a Chimp Company de Concórdia, do Guilherme Fávero. Acesse www.chimpcompany.com.br, conheça todo o acervo que eles têm lá, inclusive a coleção de inverno está sensacional. Também temos a Toca Brindes, pessoal que faz canecas, faz canetas, faz diários, agendas, o que tu imaginar, os caras fazem com uma excelência absurda. Temos também o iFood Chapecó, o Thiago, a Ana Santiago, toda essa galera que tem dado um suporte para nós aí, e logo vai rolar umas promos e uns cupons muito bacanas de desconto em vários restaurantes. E também vai ter uma surpresa aí, que um telespectador vai ganhar algo de surpresa em casa. Vai rolar um negócio bacana aí. E também temos o Zairo Atelier, o Dani Zairo, um estúdio de tatuagem de altíssima qualidade, altíssimo padrão, atende aqui em Chapecó, super indico, são pessoas profissionais e muito queridas também. E claro, Closer Vídeos, essa produtora de vídeos sensacional, a gente faz toda essa mágica do podcast, essa infraestrutura, essa tecnologia, o carinho e o respeito das pessoas que trabalham aqui para quem vem aqui, sabe? Isso aqui, para mim, eu já trato como família, não é mais um lugar que eu só venho trabalhar e vou embora, já é uma coisa que mora dentro do meu coração. E por último, tem o Mercado Saudável Sem Glúten, No Eat, que é aqui do lado do Estúdio Closer, onde você encontra produtos sem glúten, de altíssima qualidade, variedades e tudo para fazer o bem para a tua saúde. É isso aí, essa galera que eu tenho hoje aqui de patrocinadores. E voltando então aqui com as gurias, indo para a finaleira da nossa reunião, e claro, vamos deixar um gancho já para uma próxima conversa. Daqui a pouco a gente traz um outro tema, né? A gente pode sentar e conversar, discutir um tema bacana que interage com todos,
e podemos voltar futuramente a falar sobre isso, várias oportunidades. Para encerrar, eu queria saber de ti primeiro, Luana, se tu tem alguma coisa para falar para alguém, um abraço, uma dica, mandar um beijo. Aproveita o momento e apareça, guria. Então, Brilhe. O que eu gostaria de dizer aqui é para as pessoas que às vezes encontram esses obstáculos, têm medo, né, de encarar o novo, que não desistam dos seus objetivos, né? Não desistam daquilo que o seu coração pulsa, porque aquilo que o coração da gente deseja, né, a gente consegue realizar. Né? Eu até acredito assim, eu vi uma vez uma pregação do Thiago Brunet, eu gosto muito do Thiago Brunet, e ele dizia assim que se Deus colocou aquele desejo no teu coração, é porque você consegue realizar. Exatamente. Que um pai jamais vai pegar o seu filho, levar numa loja de brinquedo, mostrar todos os brinquedos e dizer, era só pra você ver, então vamos pra casa. E deixar a criança sair de lá sem nada, né? Um pai jamais vai fazer isso com o filho. E com Deus eu acredito que é assim. Se você tem esse desejo no teu coração, é porque você é capaz de realizar e você consegue sim. Só não pode se prender ao medo, né? Ao medo. Às vezes, né? Corta, sangra, machuca. O processo, ele é muito doloroso. Dói muito o processo, mas vale a pena, né, ter a recompensa depois. Hoje, olhar o propósito. Né? Então, eu sempre foco no propósito, né? E é isso, né? A gente tem que ir atrás daquilo que faz o coração da gente pulsar. Então, deixo aqui um beijo enorme para minha mãe, pro meu marido, também para os meus amigos, né, que estão aí assistindo, estão na empolgação de assistir esse podcast, e a Miriam, né, por ter feito parte desse processo. Se não fosse a tua ajuda, eu acredito que eu teria estacionado também, gente, e falo com muita verdade isso, né, o acompanhamento de um e dá pra ver no teu olho que também é com muito amor, né? Muito amor, muito amor. A Miriam, ela faz parte de um processo muito doloroso que eu enfrentei na minha vida um tempo atrás, né, e a Miriam fez parte de todo esse processo. Graças ao acompanhamento com a Miriam, não só eu, meu esposo também, a gente conseguiu chegar hoje no nível que nós estamos, não só como marido e mulher, mas assim como família, né? Então a Miriam teve esse papel importantíssimo. Também a Esther, né, que tá aqui com a gente, por ter aberto as portas lá do escritório para mim. Eu ainda não tenho o registro da ordem, né? Já pedi a solicitação, tô aguardando deferimento, porque é todo um processo. Além de você passar no exame de ordem, você tem que aguardar o deferimento. Então, ainda não posso me titular advogada. Mas em breve, se Deus quiser, eu já volto aqui como advogada com o meu, né, com o meu registro. E, né, como eu estava falando da Esther, ter aberto as portas do escritório dela para nós trabalharmos juntas lá. E eu acredito que Deus tem grandes planos para nossa vida. Com certeza. Né? Nós queremos prosperar e nós vamos prosperar. Em nome de Jesus. Amém. Estou com medo, mas estou indo porque o meu coração diz que sim. É aquele frio na barriga. Sim. E pra quem tá em casa, tem medo, ó, é só chamar a Miriam. Chama a Miriam e vai com medo mesmo, né? Que a gente tem muito medo do novo. A Miriam resolve. O medo do novo. Tô aí agora investindo, abrindo a minha sala para quando sair o registro começar a trabalhar. Né, sem nenhum cliente ainda, então a gente fica com medo, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir? Mas eu tenho um Deus lá que me protege, não dorme, tudo vai dar certo, confio no meu potencial, sou uma excelente profissional, estudei bastante para isso, estou pronta. É isso, olha só que legal. Tu tem tudo o que você precisa, tu tem tudo. É isso aí, parabéns, hein? Obrigada. Parabéns. E tu, Esther? Então, Fala pra aquela galera aí. A mensagem que eu gostaria de dizer é: persista, acredite no seu potencial e não espere ter as melhores condições para começar. Comece com o que você tem e as coisas elas vão fluindo naturalmente. A partir do momento que você decide entrar em um novo negócio, tenha fé, acredite e as coisas vão acontecendo. E todas as renúncias, desde os estudos, no nosso caso, prestar o exame da ordem, que é muito difícil depois da graduação, tudo isso vale a pena no final. A gente vê retorno a cada dia que passa. E eu sou muito grata pelo convite.
Luana, o escritório está de portas abertas, vai dar tudo certo, você vai ver. Já deu. Agradeço, Miriam, uma excelente profissional, estou admirando muito. Caco, adorei esse convite. Obrigado. E gostaria de mandar um abraço aos meus familiares, o meu filho Arthur, meu esposo Gustavo, meu pai, minha mãe e todos os amigos, colegas advogados que sempre estão nos auxiliando. E seria isso. Obrigada. Que legal. Eu também fico bem feliz que tu veio. Obrigada. Miriam, para encerrar com chave de ouro. Então, eu estava aqui refletindo enquanto as meninas estavam falando sobre o que eu poderia falar. Eu posso até me emocionar agora. Vai, manda ver. Porque assim, eu passei por todo esse processo também, transição de carreira, não tive muito suporte, não tive muito apoio, eu tive que dar peitaço mesmo, eu tive que ir sozinha, sem dinheiro, sem nada. A minha trajetória, ela foi bem, como é que eu posso dizer? Foi bem difícil. Turbulenta e difícil. Mas o que eu posso dizer? Eu tive fé, eu tinha muita fé em Deus, eu tinha muita coragem e eu acreditava no meu potencial, acreditava. E hoje eu posso ouvir isso. Hoje eu tô aqui e eu posso ouvir isso. Gente, eu tô tremendo, eu tô emocionada. Porque isso é dizer, quando você acredita, Luana, quando você acredita que você é capaz, você é capaz. E você vai chegar um dia e vai sentir o que eu tô sentindo agora. Porque o que eu tô sentindo agora não tem dinheiro que pague. Oh, meu Deus. Tem valor. Cadê os lencinhos, Caco? Mas eu Cadê os olhinhos dele? Não, mas como é que eu não vou fazer? Eu chororô, Caco convida. Até eu. Tá, porque assim, você lutar pelo que você quer. Eu tava lá atrás, há 10, 15 anos atrás, eu me imaginava, eu me visualizava onde eu estou agora, escorrendo lágrima aqui, mas feliz e realizada, e eu desejo isso pra vocês. E pra todo mundo que tá em casa, que tem medo, vale a pena. O processo pode ser doloroso, mas ele vale a pena. E um dia você pode sentir o que eu tô sentindo agora. Olha só, pro pessoal de casa entender uma coisa. O chororô do Caco. O Caco Convida não é só bagaceira, tá? Aqui também rola muito sentimento e muita emoção. E isso foi fenomenal. E foi só o primeiro, né? Foi Só o primeiro de muitos. Meninas, eu não sei mais como agradecer. Isso, eu falo por mim também, mas eu falo por muitas pessoas que estão em casa e vão absorver esse conteúdo, sabe? Isso vai modificar a vida de muitas pessoas, porque se é feito com amor, se é feito com fé, se tem Deus no meio, tem alguém lá em cima que nos guia, que nos mostra o caminho e a gente sabe, a gente tem a inteligência hoje de abrir a porta certa, eu acho que tudo é possível, sabe? E eu quero fazer um convite também para a galera que está em casa. Todo domingo de noite, às 9 horas, tem um culto Caixa d'Água na Jet Church, aqui do Presidente Médici. Eu gostaria de convidar vocês. Estamos fazendo uma série chamada All or Nothing, tudo ou nada. Porque se você vai entrar em alguma coisa, ou você entra com tudo ou não entra, entendeu? E quem está passando por uma transição de carreira, para quem está com dúvidas na vida sobre N questões, trabalho, família, relacionamento, vá domingo que vem, às 9 horas, na Jet Church do Presidente Médici, pro culto Caixa d'Água e curta a série All or Nothing, valeu? Galera, é isso. Já estou apaixonada. Viu? É isso aí, eu faço um convite do fundo do meu coração, não estou fazendo propaganda da minha igreja, eu estou fazendo propaganda da palavra que vai ser feita lá. Do que você está sentindo. E do que eu estou sentindo, e me tocou, eu me batizei sábado passado, e eu gostaria que todo mundo tivesse essa experiência com Deus, essa mudança, essa nova vida, essa renovação, sabe? Beleza? Senão vamos chorar de novo. Galera, muito obrigado. Eu fico muito feliz por esse programa. Vai ter mais. E tchau, galera. Valeu, boa noite. Tchau. Gostei.